Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de reflexão, de congregação dentro dos princípios da doutrina espírita, de preces e radiações e algum tema que a gente vai passar rapidamente neste vídeo, para formar uma egrégora de amor, de paz, de união, de tranquilidade em todos os lares daqueles que nos assistem. Nossos amigos de jornada, nossos parceiros, né? Estamos aqui então para mais um vídeo onde hoje nós vamos, depois da sessão de prece e radiações, das mensagens, comentarmos a respeito da doação de órgãos na visão espírita. Eu queria abrir um parênteses para dizer para vocês que há 30 anos atrás, quando eu entrei para os estudos da doutrina, era um tema bastante tabu, né? Então muitas pessoas tinham medo, achavam que seria uma coisa assim indiscriminada, né? Por qualquer coisa, problema de saúde que eles tivessem, né? Pudesse ser decretada a morte, né, antes do tempo e ser retirado os seus órgãos, né, e que aquilo também pudesse fazer falta no mundo espiritual, né. E ao longo desses anos todos, né, então esse tema deixou de ser um tabu e nós temos cada vez mais abraçar a ideia da doação de órgãos. Doação de órgãos é doação de vida, é benevolência. E hoje é o dia desculpe, nacional da doação de órgãos. E a gente tem visto aí pela mídia, né, que principalmente nesses tempos agora de pandemia, não há uma cultura do nosso povo de doar os órgãos, né? E por questões diversas, né? Realmente culturais, mas às vezes questões de egoísmo, de desinformação, né? E então, nós temos assim milhares de pessoas pedindo um pouco mais de vida, né? Necessitando de órgãos. E hoje em dia a gente sabe, pelas técnicas aprimoradas da medicina terrena, que um doador pode beneficiar às vezes 7, 8 pessoas ou mais, até com doação de pele, né? Desde que essa seja a vontade do doador e que a família também saiba, né, desse desejo, né? E estamos vendo então um momento crucial com a pandemia, as poucas pessoas ainda que eram doadores, né, nunca lembram, às vezes tem pessoas que nem lembram que podem ser tão úteis os seus órgãos depois da morte física, né, apenas física, né, porque o espírito é eterno, né. Então, uns podem doar para as universidades, para estudo, para N finalidades, mas o que é muito importante é a doação de órgãos para os vivos, né? Para aqueles que estão, aqueles milhares que estão nas filas, que são pais, mães, avós, filhos, né? Que se nós estivéssemos à espera desse órgãos, nós certamente concordaríamos com isso e entenderíamos pelo lado do plano espiritual o quão benéfica é essa prática, né? Então hoje nós vamos tentar falar sobre isso para que aumente o número de doadores, né? Que nesse momento da pandemia se restringiu demais. As pessoas não querem, né, ir a hospitais, quando o familiar morre ali, não tem nem cabeça e nem vontade às vezes e nem lembrança de fazer esse gesto, né? Então, o nosso objetivo hoje é falar rapidamente desse tema. Vamos assim meio que chover no molhado em algumas coisas, né? Mas é sempre importante lembrar, porque existem pessoas que ainda têm uma certa dificuldade em aceitar esta realidade, né? De que nós não precisamos desses órgãos e vocês vão ver, né, por quê, né, no decorrer aqui do nosso trabalho. Então, melhorando a egrégora do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa família, né, para que fique uma egrégora realmente de paz, de harmonia, de amor, de bons sentimentos, de muita união, né? Vamos então dar início a esse trabalho, escolhendo o anjo que vai abençoar os nossos trabalhos de hoje. Nós escolhemos aqui o anjo da consciência de grupo, e que diz o seguinte: a consciência da alma é abarcante e grupal.
Nessa dimensão, não somos indivíduos separados, mas seres autoconscientes do nosso serviço à humanidade e ao planeta. Ter consciência grupal é responder à orientação que vem da alma e estar sincronizados no tempo e lugar certo com as pessoas e as ações corretas. E aí o anjo da consciência grupal, então, nos deixa a seguinte frase: confio e atuo segundo a orientação da minha alma todos os dias. Confio e atuo segundo a orientação da minha alma todos os dias. E pegando aqui do livrinho do João Nunes Maia, né? Uma mensagem aqui que fala pelo amor entre os homens, tá? E ela diz o seguinte: Deus, por que tanta maldade entre os homens? Carne da mesma carne, espíritos oriundos da mesma fonte. Quando Deus, os homens vão se entender novamente, sentindo prazer em ajudar, sem exigir obediência e instruir sem orgulho? O respeito pela vida humana desapareceu nos campos de batalha. Políticos lutam para fazer prevalecer o cumprimento das leis por parte dos povos, mas muitos deles não desejam mover nenhum dedo no cumprimento dos preceitos e regras estatuídos para o povo. Isso ocorre desde sempre, há milhares de anos, sem que surja uma oportunidade de todos se sentirem mais felizes. Nós vos pedimos, então, Pai de bondade maior, para que se cumpra a vossa lei em todas as raias da vida. E esperamos que nós também sejamos tocados pelas vossas mãos, no sentido de compreendermos estes meios que escapam à nossa razão. Assim como enviaste um anjo para livrar Pedro da ferocidade de Herodes, permiti, Senhor, que desçam anjos em todos os cantos da orbe terrena, e também onde existam guerras fratricidas, mãos inconscientes no toque de botões, destruindo centenas de milhares, mulheres e crianças indefesas. Não existe um eco vindo do céu dizendo: chega, chega de barbaridades. Nós vos interpelamos por isso, por sabermos que sois o amor. No entanto, muitos vos condenam no auge do desespero, perdendo filhos, mulheres e o próprio direito de viver. Esperamos o cumprimento da vossa promessa de um novo céu e uma nova terra, onde haverá justiça, e queremos que o mais breve possível silenciem-se as bocas dos canhões e deixem de voar os pássaros do aço, soltando ovos de fogo, destruindo e arrasando campos, indústrias, nações, e que ao invés de disseminarem a vida, anunciem a morte. Com mais um pouco de raciocínio e alguns raios de intuição, começamos a entender, ó Deus, o porquê de tanta maldade humana. Somos almas imortais, viajores da eternidade, que a reencarnação coloca em posições variadas perante a própria vida, percorrendo trajetos sem limites em toda a extensão da Terra, proporcionando-nos experiências sem conta. Todas as desgraças terrenas são criações nossas, humanas, como meios e processos de alcançarmos mais além. Mas a ignorância nos faz culpar os outros. Mesmo fazendo parte dos grupos dos reformados, somos partícipe de todos os dissabores, de todo o ódio, pois se em vidas passadas plantamos vento, é justo que também colhamos tempestades. Mas Jesus, graças a Deus que em comparação com a vida eterna, tudo isso é passageiro, tudo passa. Abençoai-nos, Senhor, para que nos amemos uns aos outros e vivamos na eterna felicidade. Bonita mensagem, né? Então agora, meus irmãos, descruzando os braços e as pernas e elevando o nosso pensamento ao alto, né? Vamos orar e irradiar amor, saúde e paz, com o auxílio dos protetores espirituais, dos nossos guias, por todos os desencarnados, encarnados, doentes, aflitos pelos nossos lares e toda a infinidade de problemas e provas e expiações que estejamos passando neste plano, sabendo que estamos na senda da evolução para partirmos para um plano regenerador na nossa Terra, né? Que a gente possa acompanhar esse processo, né? Então vamos fazer uma prece de abertura.
Podemos cerrar os nossos olhos sem nenhum ritual, para que a gente se concentre na música e nas palavras. Pai eterno, ensina-nos a te compreender a fim de servirmos melhor e para que a bênção que nos concede flua por nós em favor de todos que nos compartilham a existência. Que Jesus, o Mestre amigo, esteja presente nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em seu nome. Pela vida eterna, oportunidade sagrada que nos concedeste, para que possamos praticar os ensinamentos por ti deixados. Enfim, Pai, dai-nos a iluminação, o discernimento entre o bem e o mal, para que cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos merecedores da vossa bondade, justiça e amor, pautados no Evangelho de Jesus, na Boa Nova. E envolvidos por esses fluidos celestiais, façamos um singelo tributo aos nossos entes queridos que estão desencarnando e já desencarnaram. Prece pelos desencarnados, que o nosso amor envolva os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual ou lá chegando, aliviando as saudades na prece que consola e felicita e harmoniza e na certeza do reencontro de almas no futuro. Senhor Jesus, doce e meigo mestre, sob tuas mãos fortes e amigas, não nos desampare. Onde alguns vagueiam os carentes de luz, que todos possamos ser levados à senda florida, buscando perfumar suas consciências na busca do amor, do perdão, da humildade, da aceitação, da resignação e da paz de espírito. Que assim seja. Prece pelos doentes e aflitos. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, como criaturas pedintes que somos, rogamos pela vossa luz para todos aqueles que sofrem e ainda se debatem na escuridão pelos inúmeros defeitos e imperfeições de que trazemos. Ó Jesus, aqui tem as nossas mãos, elas estão todas oferecidas a Ti, mas faz com que elas sejam um amparo e um remédio para aqueles que, esquecidos das Tuas mãos, deprimidos, sofrendo ou mutilados diante das doenças, da dependência dos vícios, que atraíram para si, encontre o consolo e o alívio de suas dores. Vamos agora orar pelos nossos lares, familiares, demais companheiros de jornada. Então mentalizemos a nossa casa, peça por peça, e cada um dos nossos irmãos nas suas necessidades físicas, espirituais, morais. Não permita, Senhor, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado, por não encontrarmos meios de auxiliá-los. Abençoe e limpa nossos lares de toda negatividade, energias enfermiças, descrenças, deixando fluidos benéficos de amor, de união, entendimento e fraternidade. Rogamos ao Divino Amigo que nos permita sempre a comunhão de afeto, ternura e compaixão. Que o nosso lar seja aquele refúgio pacífico, o cadinho redentor, com sentimentos e lembranças gratificantes a unir cada um de nós. Que assim seja. Prece de agradecimento final. Então, indo para o encerramento dessa sessão de prece de radiações, oremos da seguinte forma: que a paz do mundo espiritual se derrame sobre nós, com a certeza que a estrada da doutrina espírita, do luminoso farol do Evangelho Redentor, irá nos guiar pelas trilhas do bem até os braços do Pai, navegando nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Jesus, Senhor dos Mestres, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera nessa nova era na orbe terrena, estende teu olhar dadivoso sobre todos os que imploram a tua assistência. Por fim, queremos agradecer a inefável proteção e companhia, hoje e sempre, de todos os nossos guias e protetores para a conquista da calma, do equilíbrio, da paciência, do perdão, da esperança, do conhecimento moral e espiritual por todos os dias da nossa existência. E vamos então, nesse clima de pensamento elevado, iniciar então o nosso assunto de hoje, deixando então fluidos bem bons no nosso corpo, no nosso ambiente, na nossa casa, onde estejamos. E vamos então ao nosso assunto, que é então a doação de órgãos na visão espírita,
Então nem precisaria, existir, como é que eu vou dizer, uma bibliografia que existe já muito grande a respeito do tema. Eu fiz algumas anotações muito simples, muito rápidas aqui, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, que conhece a nossa doutrina e sabe que é uma doutrina consoladora, tem que ser a favor da doação de órgãos, porque ele não é para ser um indivíduo materialista, né? Então, se ele sabe que as coisas que importam são as coisas do espírito, que quando tu sai dessa terra, né, tu só sai com a tua bagagem de conhecimentos e de moral, naturalmente que tu não precisa daqueles órgãos, né? Então, eu só queria começar com uma frase de Platão, que ele diz assim: procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Então, uma frase bem emblemática que vai mostrar a importância, né, de nós querermos o bem do nosso semelhante, que às vezes está ali por um fio esperando por um órgão e a gente vai não doar e deixar que a terra e os vermes corroam aqueles órgãos que poderiam dar tantas vidas. Antigamente, quando se fazia doação de órgãos, faziam-se quase que unicamente de um órgão, né? Hoje em dia se faz de tudo, né? Então, de pele, de várias outras coisas, né? Tecidos e tudo mais, né? Então, nós podemos iniciar dizendo que não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar nas pequenas transformações. É aquela história, né? Se tu quer a mudança, tu seja a mudança, né? Não temos o poder de modificar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos, né? Quando observamos as barbaridades cometidas, os desastres ambientais que nós estamos vivendo, né? E as tristes notícias diárias, como falamos a semana passada, né? De violência, de vingança, de ódio, de crimes, de feminicídio, podemos achar que a humanidade não está evoluindo, né? Que estamos assim vivendo um verdadeiro umbral aqui na Terra. Não, nós estamos vivendo uma transição planetária onde temos que passar por todos esses percalços para que a humanidade faça a depuração do ambiente, né? E fique realmente, ela se torne, né, um planeta regenerador e com indivíduos também regenerados, né? Pode parecer mentira, mas a humanidade está em evolução. Existem diversos exemplos no comportamento humano ao longo dos séculos que vai nos mostrando, né? Nós já vimos semana passada quantos hábitos nefastos que a gente deixou de lado, né? E ainda temos muito conosco, né? Cada vez mais nossas leis, a tecnologia, a globalização, o nosso senso moral e de solidariedade nos impede de viver como selvagens, né? Nós já fomos muito primitivos mesmo, né? A ciência vem acompanhando esse avanço, então é aquilo que a gente tanto almeja, né? A espiritualidade crescendo com a ciência junto, né? Então falta um pouquinho ainda para a ciência abraçar a espiritualidade, né? E esse avanço nós já estamos vivendo na parte dos transplantes desde a década de 70, né? Com a possibilidade de remoção de órgãos, principalmente do primeiro transplante, né, de coração, pelo médico aquele sul-africano Christian Barnard, né? E a partir dele, então, começou a se desenvolver muito a medicina, né? E hoje não só se faz o transplante e remoção de órgãos, como de tecidos, pele, como eu já disse, né? Então, partes do corpo para transplante e tratamento, dando novas vidas, né? Então, a doação de órgãos no Brasil, ela é regulamentada, então a gente não precisa ter medo, né? É regulamentada por lei, que respeita o consentimento do doador e ela tem todo um protocolo que tem que ser seguido com relação aos órgãos doados e com relação ao receptor, ao doador e ao receptor. Então a pessoa pode, em vida, transmitir uma vontade aos seus familiares, se deseja ser um doador ou não. Eu digo a vocês assim, que eu muito jovem, nem espírita não era, eu já tinha na minha carteira de identidade, por uma lei estadual aqui, o selinho de doadora de órgãos. E nunca nem sequer pensei ou vacilei em pensar de que me serviriam aqueles órgãos depois da minha morte, né? Até porque nós sabemos que existe toda uma engenharia
genética do mundo espiritual que recompõe o nosso perispírito, nossos órgãos, conforme nosso merecimento e necessidade após a nossa morte, lá na erraticidade, nos planos espirituais, nas diversas colônias, né? Então, a pessoa pode, em vida, transmitir essa vontade aos seus familiares, né? Se deseja ser ou não, né? Caso faça, a família é que deve, então, decidir, né? Precisa haver a autorização expressa do receptor ou do seu representante legal, além do fato do órgão ser compatível com, né, o do doador com o do receptor e respeitar uma lista, né, que existe de casos prioritários. Infelizmente, no Brasil, essa lista é imensa, né, porque as pessoas não têm a cultura da doação de órgãos. Diferentemente de outros países que a gente vê em séries e tudo, principalmente em séries da área médica, assim, de como nos outros países as pessoas doam muito mais mesmo, né? Então, a doação de órgãos é autorizada por instâncias superiores, né, para minimizar a dor no ambiente terreno, uma vez que é um ato de amor ao próximo, é se doar para deixar um benefício em prol do outro. Então, é uma atitude de desprendimento e de fraternidade, de desapego a esse corpo que não nos serve mais, né? A doação de órgãos é amor, é um ato de desapego da matéria, de ceder a algo sem querer nada em troca. E a morte física é a morte física gerando vidas, né? Dando alegria e esperança. E no futuro a ciência vai evoluindo cada vez mais e já está se encontrando recursos superiores com transplante de órgãos, às vezes até artificiais, né? Sendo testados, mas por enquanto vamos focar no que é mais importante, né? A doação humana, esse ato que é um ato de caridade mesmo, né? Nós não podemos nunca deixar de ter cuidado com o nosso corpo físico, né? Que foi nos dado, nós temos que levar em conta o alimento que nós estamos dando ao corpo físico para que ele tenha uma vida sadia, né? Aos nossos pensamentos também. Então, todo cuidado com o corpo deve ser preservado e nós temos a obrigação de zelar pelo nosso corpo, veículo de expressão do nosso espírito, que oportuniza cada encarnação o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual, sem apego a vaidades, né? Devemos procurar dar valor ao que realmente tem valor na vida, que são os sentimentos mesmo, né? A doação de órgãos não é contrária às leis da natureza, porque beneficia não só aqueles que recebem os transplantes, como o doador, e as pessoas que se dedicam a esse trabalho de transplantar os órgãos. É, na verdade, uma cadeia de amor, de empatia e de fraternidade. É um ato meritório de caridade pura. A doutrina espírita é favorável, sem sombra de dúvida, a tudo que reforce o amor, a caridade, a solidariedade, as relações empáticas e de auxílio ao próximo. A espiritualidade dispõe de recursos para auxiliar o doador e o receptor no momento dessa valiosa oportunidade de exercício de amor e caridade. Os espíritos envolvidos neste processo recebem proteção espiritual e a medicina celeste que está acima, a medicina astral, né, que está acima da medicina terrestre, que ainda não chegou no mesmo patamar, né? E estará atuando todo o tempo para benefício e sintonia neste ato. A lei de Deus, além de justa, é eminentemente misericordiosa, representando os transplantes de órgãos, valiosa oportunidade dentre tantas outras colocadas à nossa disposição para o exercício da caridade. No capítulo 15º, depois nós vamos ver aqui no item 5, tá? Eu acho que vamos ver agora mesmo, né? Depois para não passar. Então, o capítulo 15º é o capítulo de Fora da Caridade não há salvação, né? E no item 5 diz: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amar a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação pelo amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo mesmo é que fazemos contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, né? Sem caridade não há salvação. Então a gente nunca diz fora do Espiritismo não há salvação. Nós dizemos fora da caridade não há salvação. E aqui no meu marcador eu até encontrei uma frase bonita do Espírito Hamed, né? Que o médium Francisco do Espírito Santo Neto recebe, né? Que ele diz: o amor tem que ser absolutamente incondicional. Enquanto for seletivo e preferencial, não será um amor real. Então, isso nos serve bem para a lição. E nós estávamos aqui falando que a doação de órgãos, então, né? Nós podemos compreender que é um ato que desde o exemplo da doação, assim, de, por exemplo, o rim, que é um órgão que nós temos duplo, né? A medula, que não vai, o líquido só não vai nos fazer falta. Um pedacinho do fígado também, né? Ou mesmo, então, após a morte física, aqueles órgãos, como o coração, que nós não podemos tirar, né? Só mesmo com a morte encefálica, né? Eles são a representação do sentimento de solidariedade, caridade pura e desinteressada que o Evangelho se refere e nos convida a pôr em prática. Vamos caminhando, procurando a importância de fazer o bem, sempre em busca da nossa evolução e o aprimoramento com pensamento sempre elevado e muitas energias positivas. O Divaldo fala sempre uma frase assim: não pode haver maior dádiva do que oferecer algo que não nos é mais útil e que vai salvar vidas, né? Quando ele fala da doação de órgãos, né? Então, para o espírita, uma coisa tem que ser uma coisa muito natural, né? Para mim sempre foi até antes de ser espírita, mas tem pessoas espíritas que ainda têm suas reservas. Nós queremos hoje, então, bater nessa tecla, por ser o Dia Nacional da Doação de Órgãos, lembrar da importância de quantas e quantas pessoas estão aos milhares nas listas esperando por um órgão para a sua vida, né? Para seguir a vida, né? E a sua evolução. Então, além de desapego à matéria por parte do doador, a doação de órgãos expressa a sublimidade do amor incondicional, permitindo a continuidade da existência física de outros companheiros de jornada que estão ali à míngua, né? E às vezes, né, com uma família toda que depende deles, né? Então, neste mundo de provas e expiações, tudo que adquirimos são apenas empréstimos, né? Então, o nosso corpo físico, todos os nossos órgãos são por empréstimos. Então, vamos deixar tudo aqui quando a gente migrar para o outro lado. Então, por que não beneficiar tantas vidas, né? Então, são empréstimos para aprendermos a evoluirmos na senda do progresso. Com a morte cerebral, nós sabemos que não há retorno do espírito, é decretada daí a morte para o corpo, né? Pois os neurônios morrem e se demorarem muito, né, a tomar alguma decisão, não servirão de nada para a doação de órgãos, né? E por isso que então a pessoa deve expressar em vida essa vontade, a família deve saber, né? E os médicos já fazem sempre essa pergunta. Há muitos anos atrás não era bem assim, né? Era bem mais complicado, né? Então a medicina e a tecnologia estão cada vez evoluindo mais, né? Junto com o plano espiritual, então graças a Deus, ciência e espiritualidade se aproximando um pouquinho. Então podemos esperar, né? Esperançar também, né? Muitas coisas boas que ainda estão por vir, né? Então, tem algumas pessoas que tinham alguma reserva, porque uma vez o Chico Xavier, numa entrevista lá no programa Pinga Fogo, em 64, ele falou que não seria doador de órgãos, né? Mas ele sabia
como seria a sua morte, que seria com uma idade avançada, ele já sofria do coração, já sofria de N problemas, inclusive de visão. Então ele mesmo dizia que em vida ele estava fazendo tudo o que era possível, né? Doando de si mesmo, se desprendendo da própria família e tudo mais, né? Então não haveria essa necessidade. Então as pessoas interpretaram como se Xavier fosse contra, né? Imagina, nenhum cristão pode ser contra, né, dar a vida a outras pessoas, né? Portanto, a doação de órgãos para transplante, ela é perfeitamente legítima à vista da doutrina espírita e sinal de benevolência. O Divaldo também certifica, dizendo que se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia aos que se veem em carência por alguma doença de algum órgão, a fim de continuarem a sua jornada. Então havia assim também uma, como é que eu vou dizer, toda uma aura assim errônea, né, um pensamento assim ilógico, né, de que esses órgãos nos fariam falta, né? Ou também assim que se a pessoa tinha um determinado tipo de personalidade ou problema, aquilo ia refletir no doador, né? Isso tudo é misticismo mesmo, né? Não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual em contrapartida à mutilação do corpo físico. Por exemplo, o doador de órgãos, o doador de olhos não retornará cego à erraticidade, né, ao plano espiritual ou à próxima vida. Se assim fosse, que seria daqueles que têm o corpo mutilado, né, por fogo, por armas, por acidentes ou até desintegrados em explosões, né? O mundo espiritual faz todo aquela engenharia, né? Como é que eu vou dizer, genética, né? Para restituição daquele órgão, da restituição daquele perispírito, para que ele continue habitando lá do outro lado e evoluindo, e depois, quando ele encarnar, se ele não tiver nenhum, como é que eu vou dizer, nenhum empecilho, né, de que ele, por exemplo, cometeu o suicídio, né, cometeu um aborto, eutanásia, alguma coisa, que ele aí sim venha com uma sequela. Se não, aquele órgão não fará falta alguma, fará um grande bem e será um plus para aquele doador lá do outro lado, na hora que estivermos passando o filmezinho da sua vida, né? Quando ele tiver alguma noção depois do desencarne, né? Então, digamos sim à vida, tá? Nos tornando doadores de órgãos e incentivando todos aqueles que nós pudermos ao nosso derredor, né? Sem medo, sem egoísmo e sem apego a essa matéria que depois, né, dali da morte encefálica não nos fará falta, né? Após a declaração, então, dessa morte, né? Então, eu gostaria muito que a gente refletisse sobre esse tema de hoje, porque é um tema muito importante. Por exemplo, neste momento, tem muitas pessoas desencarnando pela pandemia que o nosso orbe terreno está passando, né? E que não impede que a pessoa acometida pelo Covid, tá? Se algum órgão dela ficou bem preservado, não foi afetado pela doença, tá? Não vai passar nada daquele vírus, né? O vírus vai se ir com a morte encefálica também, né? E também existe todos os procedimentos médicos da medicina da Terra e da medicina do espaço para cada vez mais esse processo, né, de doação de órgãos seja um processo tranquilo, né, para as famílias. Eles inclusive deixam o doador, né, de uma maneira assim perfeita que as pessoas não notam, né, que aqueles órgãos foram doados. E que maravilha a gente poder, depois da nossa morte física,
saber que nós estamos dando vida a outras pessoas, né? Então a gente tem que cada vez mais convencer as famílias, né, da importância deste ato, né? E é um ato tão simples, né? Quer dizer, o nosso querido já desencarnou, né? Então, que a família, né, e ele lá no plano espiritual possa se sentir feliz com esse gesto, né? Então, deixo essa reflexão para vocês hoje, tá? Para que a gente pense bastante a respeito deste assunto, converse com os nossos familiares e nos tornemos doadores, porque senão naquela hora do desencarne, se a pessoa não se tornou um doador, é um momento de muita dor para a família, né? E às vezes a família não atina, né, de fazer esse gesto de extrema caridade e benevolência. Então, desejando a todas vocês uma ótima semana, um final de mês reconfortante nessa nossa primavera, ainda vivendo dentro deste confinamento que nós estamos, que chegue logo a cura, né, dessa pandemia e que